Ele pode ser branco, ao leite, amargo, em trufas ou em barras. O chocolate é uma paixão nacional. É irresistível em qualquer época do ano. Mas é com a chegada da Páscoa que ele ganha as prateleiras. Aparecem aos montes, em formatos e estilos cada vez mais criativos e modernos. Até mesmo os tradicionais ovos ganham novas cores, recheios e embalagens. Uma sedução que começa pelos olhos e chega ao paladar. Difícil não cair na tentação. Quem nunca sentiu aquele peso na consciência ao comer alguns gramas dessa delícia? Nutritivo e saudável, o chocolate é composto de proteínas, gorduras, cálcio, magnésio e todas as vitaminas do complexo B. Melhora ainda a redução da coagulação sanguínea, estimula o funcionamento do cérebro e é um ótimo aliado na manutenção da beleza da pele. Mas é preciso cuidado ao consumir essa guloseima, e quem sinaliza são os ponteiros da temida balança. São tantas as dúvidas em torno do chocolate. Calma, uma pergunta de cada vez. E eu vou precisar de uma ajudinha para responder. A nutricionista Rosângela Borges responde a todas essas dúvidas sobre o chocolate. Eu queria saber se chocolate engorda. Sim, o chocolate também engorda como qualquer outro alimento. Se consumido em excesso, nós temos no valor final uma caloria excedida. Eu queria saber se chocolate pode comer todo dia. Não existe indicação do consumo de chocolate diariamente. Porém, se caso for ingerir, que não passe de 30 a 50 gramas, né? Qual é o chocolate mais saudável? É o diet, o amargo ou ao leite? Em relação ao amargo, ele tem maior concentração de massa de cacau. E por ter maior massa de cacau, ele contém um benefício maior de minerais e vitaminas, até flavonoides e antioxidantes. Os demais já vai reduzindo essa quantidade, entrando mais açúcares e gorduras. Isso que não traz grandes benefícios, né, à saúde. Então, o amargo fica quinto número 1 e o meio amargo logo sequência. Os demais vão perdendo essas propriedades e benefícios devido à redução dessa massa de cacau. Bom, em relação à alimentação diet, o diet refere exclusivamente a não ter açúcar. Porém, ele pode ter mais calorias do que os demais e mais gorduras. Então, devemos prestar bastante atenção nessa relação diet e light. Light é menor quantidade de caloria em geral. Açúcares, gorduras. E diet não. Diet simplesmente é a retirada total do açúcar. Então, quando vai se consumir um alimento diet ou light, se a pessoa é diabética, prestar atenção no rótulo, tá? Ler bastante a questão da rotulagem. Se a pessoa está fazendo um tratamento de obesidade, já buscar a comparação, porque o diet não é menos calórico que o light. Chocolate dá espinha? Existe um mito muito grande em cima da relação chocolate versus espinha, acne. Porém, não tem nenhum estudo que nos confirme isso. Mas sim, vários hábitos, né, que não são saudáveis, que fazem parte do dia a dia dessa alimentação. Sendo o chocolate mais um, entendeu? Não sendo ele o agressor ou o final dessa produção de espinhas e acnes, que são bem mais hormonais. Eu queria saber se chocolate vicia. Bom, existe várias controvérsias em relação a esse assunto. Alguns profissionais dizem sim, outros dizem não. Isso envolve todo o processo das propriedades, né, que ele tem, na qual as pessoas em estágios, por exemplo, da TPM, em estágios, por exemplo, de carência, de processo de ansiedade muito intensa, as pessoas buscam ele com maior frequência. Isso até com um determinado horário. Ela cria um determinado horário e passa a consumir em quantidade cada vez maior. Então, estudos não temos, controvérsias bastante, mas sabe-se que as pessoas às vezes passam a consumir sempre naquele mesmo horário uma quantidade cada vez maior de chocolate. Bom, em relação ao horário, normalmente o noturno. Existe uma procura do consultório, muitas vezes para reeducação alimentar, na qual na anamnese a gente questiona isso. E há um grande relato, né, de vários pacientes, principalmente mulheres, que diz consumir sim à noite, né, o período noturno,
E isso já é relacionado com pessoas muito ansiosas e que logo diz também de um processo de carência, solidão. Ficam muito sozinhas e começam a compensar através da ingesta do chocolate. Ufa, o fim desses mitos é um alívio para muita gente, principalmente para os chocolatras. Assim, dá até para provar um pouquinho sem tanta culpa.